Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Design Team. Logo em seguida do vídeo do briefing, eu já lancei esse vídeo aqui para que a gente possa ter agora uma visão do que é Design Sprint, quais são os próximos passos, os desafios. Lembrando que cada dia vai ter um vídeo explicando sobre o passo da Design Sprint e à noite às 7 horas uma live com especialistas para não só complementar as informações sobre o Design Sprint, mas também tirar suas dúvidas, caso você tenha abraçado a causa de montar um projeto, tanto da ONG, do Miaudota, que eu passei para vocês no vídeo anterior, como também de qualquer outro projeto que você quiser. E esses vídeos todos estão disponíveis de forma gratuita, livre, gravado aqui no canal Design Team, assim como as lives. Então você não tem desculpa, não tem desculpa nenhuma para perder esse conteúdo. Olha lá, hein? Olá, seja bem-vindo ao Design Sprint do Design Team. Essa semana, vários vídeos, você deve ter assistido o primeiro vídeo agora, que é o lançamento do briefing do projeto que você pode trabalhar ao longo dessa semana. E agora é um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre Design Sprint, a prática, o método para você poder trabalhar tranquilamente no seu projeto e quem sabe daqui 5 dias entregar um projeto interessante para o seu portfólio e também para a ONG Miaudota de Campinas. A Design Sprint é uma metodologia criada por Jake Knapp, inclusive o autor desse livro aqui, Design Sprint, o Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Inclusive, dentro até da capa do livro, você tem aqui os 5 dias mostrado, o mapeie, faça esboços, decida, protótipo e teste. Tudo muito bem detalhado. Jake Knapp criou mais ou menos em 2010 o Design Sprint, onde ele pôde ali desenvolver dentro do Google, que ele já trabalhava, mas foi em 2012 mais ou menos que ele foi para o Google Ventures, onde ele conseguiu implementar e estruturar o que a gente conhece hoje como o Sprint, o Design Sprint. O Design Sprint, que a gente tanto fala, ela é criada justamente com essa conexão com o método ágil, O Sprint já vem ali do ágil. Jake Knapp veio e trouxe essa roupagem mais rápida para você conseguir resolver problemas, entender, como criar produtos de uma forma muito mais prática, claramente baseado no foco no usuário. Uma ferramenta extremamente colaborativa e também ágil. Em 5 dias, você conseguir ter respostas para alguma coisa, isso é muito rápido mesmo. Essa é uma metodologia muito colaborativa. Não tem como, a proposta dela é um trabalho em conjunto. Por isso é importantíssimo você definir quais são os atores que devem participar da Design Sprint. Eu quero um representante de negócio, um representante de tecnologia, um representante de design, de áreas que são chaves nessa criação dessa solução, dessa proposta, desse produto possível que pode sair ali em 40 horas de trabalho. Por isso que o trabalho colaborativo ele é uma coisa essencial para que a Design Sprint possa funcionar. E no seu caso, na criação desse projeto, é interessante trabalhar com mais de uma pessoa. Chama um colega, nem que seja um outro designer, ou um cara de tecnologia, uma pessoa de tecnologia para trabalhar com você na criação do seu projeto. Porque é necessário e fundamental o trabalho colaborativo. Ali você tem estratégias de inovação, de negócios, de ciências do comportamento, vários elementos que compõem para que você consiga, trazer uma solução. Os entregáveis podem ser vários, tem vários tipos de entregáveis. Você tem desde Business Model Canvas, você tem conceitos de design, você tem um conceito de backlog, caso necessário, você tem fluxos, você tem layouts, você tem protótipos, modelos de negócio, você tem muitas coisas. Mas o mais importante de sair depois dos 5 dias é com respostas. Isso é fundamental, E muitas vezes essas respostas não necessariamente são coisas tão tangíveis como um protótipo, É importante, é legal sair com um protótipo? Pode ser, mas não é fundamental. O mais importante é você responder às dúvidas, às questões baseadas no problema da qual você está tentando resolver. Mas também é fundamental você deixar alinhado a expectativa de todos os participantes e dos stakeholders em volta disso. E daqui 5 dias, o que nós podemos tirar
que a gente pode sair dessa design sprint? O que a gente vai ter em mãos? E ela é praticamente baseada em 5 etapas. A etapa de entendimento, a etapa de divergência, a etapa de convergência, a etapa de construção e a etapa de teste. Simplesmente isso. 5 passos muito bem definidos. Vemos o duplo diamante aparecendo ali do Design Thinking. Vemos várias coisas aparecendo nesse processo. Mas são esses 5 passos baseados em 5 dias que você precisa trabalhar numa Design Sprint. E quando você pode usar um Design Sprint? Bem, você pode usar qualquer hora que você precisa fazer uma validação de alguma coisa. Tem lá uma hipótese, tem uma dúvida e precisamos fazer uma validação se aquilo realmente pode ser seguido, pode ser usado, é a coisa certa de ser feita. Quando você não tem dados o suficiente, a coisa está muito aberta e você precisa fechar um pouquinho mais com informações, com teste, com a validação, que está muito relacionado ao fato de você ter muitas dúvidas. Você tem muitas dúvidas? Vamos lá, vamos usar o Design Sprint para realmente ajudar a afunilar um pouquinho mais essa visão e trazer uma possível resposta. Quando você precisa entrar no mercado novo, é uma ótima oportunidade. Ou quando você quer fazer o design de algum produto novo. Olha aí, mercado novo ou produto novo. E claramente, o Design Sprint nos ajuda a enxergar também uma maneira da gente passar por cima de processos e de elementos burocráticos de dentro das empresas. Ele é extremamente ágil, é justamente esse o princípio. O que pode se levar meses para conseguir construir um produto, testar o produto, olhar para o mercado, numa Design Sprint você consegue sair com respostas de forma muito mais rápida. E uma coisa que é importante você estudar pra caramba, para ter um entendimento mais completo, é o princípio de MVP, o produto mínimo viável. É interessante a gente parar para pensar, porque muitas vezes fala-se, alguns conceitos de MVP, conceitos muitas vezes errados. Não, a gente entrega primeiro uma roda, depois a gente desenvolve a roda e adiciona uma nova roda, depois o eixo, depois nós colocamos o capô do carro e daí finalmente temos o carro completo, as etapas do MVP. Não, não é assim. Na real, o caminho correto e adequado do qual nós podemos aplicar dentro do Design Sprint é: primeiro eu vou entregar um skate, depois eu entrego um patinete, a evolução disso eu vou melhorar o meio de transporte e depois pode ser uma bicicleta, depois da bicicleta uma moto, e na evolução e completude de tudo isso, finalmente eu entrego um carro. A evolução, que é a transformação do produto, numa progressão de entrega final. O valor do Design Sprint é muito importante a gente trazer ele à tona aqui, porque é justamente o objetivo de você enquadrar um problema, você ter a claridade, a clarificação do entendimento de qual problema a gente tem que resolver. Porque sem ter um problema bem definido, você não vai resolver nada no final das contas. Foco em fatos. E também, outro elemento importante é o alinhamento de equipes. Olha só, mais 2 elementos que trazem o valor do Design Sprint para nós. Além disso, também temos a questão da validação da solução. Você consegue ter o foco, você consegue ter o agrupamento e você consegue trazer o trabalho da validação. Tudo isso com o objetivo de reduzir o risco, dar claridade e visão ampla sobre o problema que deve ser resolvido e colocar todo mundo para falar a respeito. Todo mundo com o objetivo de achar respostas. Todo mundo com o objetivo de não trazer outputs, mas outcomes. Beleza. Essas são as explicações bases introdutórias para a gente conseguir entender um pouquinho do Design Sprint. Vale, obviamente, ler o livro, entender um pouquinho mais e dar continuidade nesse estudo. Esse modelo do qual eu vou usar aqui para passar para vocês de uma forma muito rápida aqui no canal, o Design Sprint, eu vou usar do Richard Banfield, o autor do livro Product Leadership, esse livro aqui. Esse livro é muito legal e ele traz essa visão de liderança para a criação de produtos digitais. E o Richard Banfield trouxe também sua visão de como aplicar o Design Sprint num processo mais ágil, mais dinâmico, mais em workshop e algumas vezes mais funcional até de forma remota, o que é importante nesse nosso momento. Além disso, ferramentas muito boas para você trabalhar uma Design Sprint mesmo estando remoto. 2 ferramentas que eu indico pra caramba para que você possa usar. Uma é o Mural e a outra é o Miro. 2 ferramentas que são de post-its digitais e também colaborativas, onde de forma remota pode entrar várias pessoas e trabalhar com essas 2 ferramentas. Então eu indico para vocês usarem. São ferramentas com limitação de uso e depois elas exigem assinatura, mas mesmo assim dá para usar pra caramba, mesmo sem
precisar fazer assinatura, e eu indico muito essas ferramentas. Então tá aqui, já ficam as 2 dicas para você começar a sua design sprint remota, sem sair de casa, usando o Miro ou então o Mural. O primeiro dia de um design sprint exige a etapa de entendimento, de mapeamento, sabe, de cavar a fundo informações necessárias para que te dê uma clareza para os próximos passos. E nesse ponto é justamente você usar uma série de ferramentas para conseguir entender qual o problema que deve ser resolvido. Essa é a questão principal. Qual o problema que você quer resolver? Só cuidado em não querer resolver os problemas errados, tá? Existem muitos tipos de problemas errados e é justamente o objetivo é conseguir separar as ideias boas das ideias ruins, os objetivos ruins que não funcionam dos objetivos que funcionam e que são bons. É importantíssimo ter essa clareza também, tá bom? Você não vai, por exemplo, eu vou aumentar a fidelização dos meus clientes, ou eu vou vender de forma cara um produto que pode resolver um determinado tipo de problema para os meus usuários. Eu vou testar vários protótipos, sabe? Mais de um protótipo dentro da minha design sprint. Então o fundamental é começar com uma primeira frase. Qual é o problema que nós queremos resolver? Trabalhe com mais de uma pessoa. Se possível, trabalhe em grupos. Levante hipóteses agora nesse momento. Questione. É um momento aberto. Gaste aí 5 minutos de discussões em grupo para que vocês possam definir quais os problemas mapeados no briefing, por exemplo, que eu te passei da ONG Mialdota. Dentro desse cenário, é importantíssimo você entender qual é o background dessa situação. O que essa situação, sabe, nos mostra num cenário até por trás disso, não diretamente o que eu estou enxergando de frente. Quais são os objetivos e quais são os anti-objetivos, o que vai contra objetivos que podem ser legais dentro dessa situação para resolver um problema. Obviamente, procure o que já existe no mercado, o que já existe no país, o que já existe no contexto relacionado a esse assunto. Benchmark, nessa questão, pode ser um concorrente, pode ser um tipo de solução parecida, pode ser organizações que já trabalham da mesma forma. Além disso, traga fatos e dúvidas. Fatos e questões em aberto em relação a toda essa conversa. Para facilitar em relação a quais são os objetivos e não objetivos, faça uma colagem de post-its, sabe? Quais são os possíveis objetivos? Temos esses aqui. Quais são os anti-objetivos? O que não é realmente algo que a gente pode trabalhar? Coloca numa outra coluna de post-its também. Dessa forma você consegue definir quais são os objetivos e anti-objetivos de uma forma visual, tá? O trabalho visual é importantíssimo nessa etapa e em todas as outras. Uma ferramenta muito boa para usar nesse momento é uma matriz CSD, onde você tem certezas, você tem suposições e vocês têm dúvidas, né? Uma matriz CSD vai ajudar bastante. Monta em 3 colunas. Uma coluna com as certezas, uma coluna com as suposições e uma terceira coluna com as dúvidas. Assim você consegue, colando post-its e discutindo com o grupo, definir quais são as possíveis, situações. E é interessante sempre você sair com mais dúvidas do que com certezas. Fazendo uma dinâmica de mais ou menos 10 minutos para que todo mundo possa colar quais são suas certezas, suas suposições, suas dúvidas, você já consegue ter um cenário muito legal e muito bem pintado. Depois desses 10 minutos do qual você construiu sua matriz CSD, você tem lá suas certezas, suposições e dúvidas, você pode partir para um próximo exercício. Um exercício onde você vai montar uma matriz. Uma matriz onde você vai ter baixa importância de um lado, alta importância do outro. Na parte vertical dessa matriz você vai ter alto risco e baixo risco. Pegue suas certezas e suas dúvidas e distribua dentro dessa matriz de alta importância, baixa importância, alto risco e baixo risco. Um exercício que dá para ser feito em uns 5 minutos, trazendo os elementos e balanceando aonde você pode distribuir suas certezas e suas dúvidas. Muitas vezes a gente até pode chamar as certezas de fatos. Temos aqui os fatos que nós sabemos. Então agora vamos trabalhar junto com as nossas dúvidas e distribuí-las nessa matriz. Então você pega suas dúvidas que foram posicionadas no quadrante de maior importância e de maior risco. Vamos separar essas dúvidas e vamos agora votar. Votar para conseguir selecionar quais elementos são mais
críticos dentro desse cenário de dúvidas sobre qual problema queremos resolver. E aí, a votação é muito simples. Você simplesmente, se estiver com 5 pessoas, 4 pessoas ou 2 pessoas, dê 5 votos para cada um, mais ou menos, e fale para que, então, faça uma votação em cima dessas dúvidas, dessas questões de maior importância e de maior risco. Coloca elas em outro quadrante, em outra tabela, e coloca esses post-its, essas informações, essas dúvidas selecionadas numa ordem. Assim, desse jeito aqui. E aí, pede para todos os participantes votarem no qual eles acham que realmente é a de maior importância para eles. Benfield sugere também que nessa votação depois você parta para outras colunas, adicionando outros elementos para complementar mais essas definições. Inclusive, ele sugere que depois da votação terminada, a gente vai ter uma visão mais de classificatória sobre quais são os mais importantes na visão de todos que votaram. E ainda você pode adicionar mais uma coluna colocando ali, e como nós vamos testar isso? Então, os participantes já começam a trazer possíveis soluções e o designer facilitando esse processo, escrevendo ali, olha, nós podemos testar usando protótipos de interação. Não, a gente pode testar simplesmente fazendo uma página de instruções. Então, já cria-se uma coluna que traz um desenho para uma visão de andamento de todo esse processo. E ainda adiciona uma outra coluna, uma última coluna, falando sobre questões de validação. Bem, vai estar validado se acontecer isso dessa forma e desse jeito. 3 colunas, uma coluna com as dúvidas mais votadas, uma forma de se testar e uma forma de validar se aquilo realmente foi resolvido e foi respondido. Beleza, terminou esse passo de votação, gastou ali seus 30 minutos, quase uma hora de dinâmica para organizar as questões das certezas e das dúvidas, do mais importante, do maior alto risco, sabe, definir alguns elementos já de teste, de validação. Agora é a hora de você olhar para a pessoa, para o ser humano, ali, para o usuário. E nessa hora é a hora de você identificar quem é o usuário mais importante para você, para usar o seu produto nesse momento. Nessa hora você pode determinar quais são as características emocionais e sensoriais que são, assim, os inputs e outputs desse usuário. E como que você faz isso? Simplesmente com um mapa de empatia. Constrói um mapa de empatia, coloca a sua persona, a fotinha daquele personagem da qual você está mapeando no centro e divida esse mapa para que todos possam colar novos post-its com informações sobre essa pessoa. Nesse mapa de empatia você vai colocar o que ela pensa mais, o que ela pensa menos, o que ela gosta de ver, o que ela gosta de sentir, o que ela gosta de ouvir, e ainda pode adicionar quais são as necessidades que essa possível persona também sente. Mas o mapa de empatia, ele pode ser adaptado da forma como você quiser. Basta você procurar as possibilidades. Ok, então temos lá já alguns elementos montados. Um terceiro passo agora é você escrever uma declaração do problema. A declaração do problema. Estamos aqui para definir qual realmente é o problema que a gente quer trabalhar nos próximos passos. Então vamos definir, vamos escrever quase um estatuto de qual é a declaração do nosso problema. Conseguimos observar que o produto X, a situação Y, não está conseguindo resolver as necessidades desse tipo de pessoa e que está causando esse efeito X. Simplesmente substitua as palavras sobre qual o tipo de problema, produto que você quer resolver, as necessidades das pessoas que você mapeou, baseado no que está causando de forma adversa para você. Uma vez que você fez esse texto, substituindo palavras-chave, agora é importantíssimo você colocar um outro texto em conjunto, um outro exercício em conjunto, todo mundo trabalhando junto em prol da construção dessa nova frase. E agora um novo texto para ser construído em grupo. 5 minutos, vai lá, escreve: o problema a resolver é. Complete a frase. É desse jeito você vai ter a declaração e uma visão bem básica de como que você pode resolver nos próximos passos o problema definido e mapeado nesse primeiro dia. No caso do Mieldota, a ONG que eu passei para vocês viram o tanto de problemas que ela enfrenta, que a ONG sofre. Tá aí. Como agora, você em grupo, você com outro designer ou com outros personagens de tecnologia, de negócios, podem pensar em como resolver a quantidade de problemas que ela tem.
você vai ter que definir qual é o problema nesse contexto e para quem você vai resolver esse problema. Esse é um mapeamento de uma forma muito simples que eu estou passando para você, baseado no que o Richard Banfield fez como dinâmica em um dos seus eventos, em uma de suas palestras. Mas existem várias outras maneiras. E se ficou dúvida, não se esqueça. Hoje, às 7 horas da noite, vamos ter especialistas que vão complementar essa visão do primeiro dia para ajudar você em melhores definições.